Das próximas 3 partidas do Inter nessa reta final de Campeonato Brasileiro, 2 são contra equipes cariocas. Primeiro, o Inter enfrenta o Criciúma nessa terça-feira no estádio Beira-Rio. E depois disso, pega o Fluminense também no Beira-Rio. Um Fluminense que vive péssima fase, tá nessa luta contra o rebaixamento e virá cheio de desfalques enfrentar o Internacional. Afinal, no confronto de ontem contra o nosso rival, eles tiveram diversos jogadores recebendo o terceiro cartão amarelo, estando suspensos contra o Internacional, e depois o Inter tem este confronto contra o Vasco da Gama fora de casa. E embora a equipe treinada pelo técnico Roger Machado esteja vivendo um grande momento, um momento de muita confiança, 12 jogos de invencibilidade, enfim, um momento bem diferente do que o Vasco vive até agora, o Inter tem um grande problema para essa partida. Isso porque o jogo está marcado para um dia depois do término da data FIFA. Lembrando, a data FIFA vai entre 11 e 19 de novembro. E a partida entre Vasco e Inter lá no Rio de Janeiro está marcada para o dia 20, um dia depois. Então, diante dessa situação, muito provavelmente o Roger não tem à disposição o goleiro Rocher e os centroavantes, atacantes Ener Valencia e Rafael Borré. Os 3 devem estar à disposição de suas seleções. E diante dessa situação, o Inter agora tenta uma representação na CBF para mudar a data da partida. Então o Inter está se movimentando nos bastidores para poder contar com estes 3 jogadores que são tão importantes. 2 titulares e o outro que fez gol importante contra o Flamengo e está buscando confiança e já mostrou bom futebol em outros momentos. Então, neste momento, conforme informações do portal GZH, o Inter tenta nos bastidores, conversa com a CBF para alterar a data desse jogo e ter força máxima ou o máximo possível para essa partida fora de casa. O objetivo do Internacional é o seguinte: alterar essa data, adiar essa data em um dia somente. Ao invés de a partida ser no dia 20 de novembro, como está pré-marcada, o Inter conseguir passar para o dia 21 de novembro. Porém, até o momento, a CBF não respondeu à solicitação do Internacional, o Inter não tem essa confirmação. E falando de bom momento, de invencibilidade, não tem como não falar do técnico Roger Machado, que mudou o patamar do Internacional nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Trouxe novamente confiança, tanto para o time quanto para os torcedores, e a paz novamente para o Internacional. E além dele, obviamente, D'Alessandro. O D'Alessandro que inclusive disse que não gosta desse protagonismo todo, que não gosta que coloquem toda essa responsabilidade nas costas dele, que isso inclusive pode atrapalhar o trabalho dele, como já falei por aqui. Mas não tem como não falar, afinal é um ídolo histórico do Internacional e é fato, desde que ele voltou ao Inter, o Inter não perdeu mais. São 12 jogos de invencibilidade. Mas o D'Alessandro recentemente, nessa semana, revelou um bastidor muito importante e que eu considero crucial nessa mudança de momento do Internacional. O gringo disse o seguinte, que após os empates contra o Bragantino e agora nessa semana contra o Flamengo, o vestiário do Internacional estava extremamente insatisfeito e indignado. E convenhamos, seria muito fácil o Inter tratar esse empate contra o Flamengo, dada toda a circunstância da partida, de estar perdendo até o finalzinho do jogo, um gol no apagar das luzes, como uma vitória, digamos assim. E pro vestiário de sangue doce, afinal, seguiu mantendo a invencibilidade, 12 jogos sem perder, conseguiu buscar um resultado, pelo menos um ponto no final da partida, poderia muito bem simplesmente os jogadores chegarem no vestiário com aquele sentimento de missão cumprida. Mas o D'Alessandro revelou que não, que era completamente o contrário, que o vestiário do Internacional, os jogadores estavam indignados e extremamente insatisfeitos com o empate contra o Flamengo. Isso porque o elenco colorado, o grupo de jogadores, entendia que poderia mais, que o Inter vem jogando para mais e jogou para mais, que poderia ter vencido esta partida contra o Flamengo, assim como acreditavam que poderiam ter vencido a partida contra o Bragantino, que também foi um empate, mas fora de casa. Então, D'Alessandro revela que o elenco do Internacional, que o grupo de jogadores nesse momento, é extremamente indignado, quer sempre buscar a vitória, não se contenta com o empatezinho, não se contenta com qualquer resultado que não seja a vitória.
vitória. E o D'Alessandro destacou isso como algo realmente muito bom, que os jogadores entendem o tamanho do Internacional e entendem as suas funções hoje no Internacional. E isso bate exatamente com o que eu venho falando no último mês por aqui. O Inter não mudou somente taticamente dentro de campo, que óbvio, tá jogando muito mais, e o trabalho do Roger é muito bom neste momento. O Inter é outro time tecnicamente e taticamente dentro de campo, mas mudou a postura. Antes o Inter era um time meio bunda mole, que estava aceitando as derrotas, um time que estava cabisbaixo, um time que andava triste. Muitas vezes a gente falou sobre isso por aqui. E não somente os jogadores, o próprio Kudê na reta final, que sempre foi um treinador muito efusivo, um cara de gritar demais, estava desanimado, nas coletivas já não era mais o mesmo. Enfim, parecia que tanto fez quanto tanto faz. E agora não. Agora um time que tem mostrado total indignação dentro de campo, que corre buscando resultados 90 minutos, que briga por cada bola como se fosse o último prato de comida, como o Roger diz nos seus discursos no vestiário. É um time que tem outra postura, um time que tem muita indignação, como foi revelado pelo D'Alessandro também dentro do vestiário. Nesse ano, é claro, nós não ganharemos o título do Campeonato Brasileiro, a não ser que aconteça um milagre, mas mantendo essa postura, mantendo essa base de elenco, mantendo este bom trabalho que o Roger tem e trazendo algumas peças, poucas peças que ainda faltam no elenco colorado, o Inter, novamente eu vou dizer, tem tudo para ano que vem trazer alegria para o torcedor, trazer título, um título grande para casa, para o estádio Beira-Rio, após tantos anos. E se por aqui, pelo lado do Internacional, a gente pode dizer que tá tudo em paz, a confiança tá lá em cima, tá tudo bem, o torcedor tá de bem com a vida, a gente não pode dizer o mesmo do nosso rival. O Grêmio, que vive uma grave crise nesse momento, e mais, uma ciumeira, uma inveja, uma indignação do Roger Machado no Internacional que, olha, tem que ser estudado. E eles estão sentindo demais o golpe, estão sentindo demais o Roger tá fazendo um bom trabalho no Internacional nesse momento. E não somente isso, a maior prova do quanto eles estão sentindo é o que aconteceu neste sábado lá na Arena. Isso porque o nome do Roger Machado na calçada da fama deles amanheceu assim, como eu tô mostrando na tela. Coberto com cimento. Os caras estão querendo apagar totalmente a história do Roger por lá, que sim, a gente tem que admitir, fez história como jogador por lá, foi um baita jogador pelo Grêmio e conquistou títulos por eles, mas agora é um treinador profissional de futebol e tá no Internacional fazendo o seu trabalho. Mas eles estão sentindo demais e agora estão fazendo esse ato de vandalismo na própria calçada da fama deles. Quanto mais eles protestam em rede social contra o Roger, quanto mais eles tentam apagar a história que o Roger teve por lá como jogador, quanto mais eles fazem atos de vandalismo, porque é isso que aconteceu, isso é ato de vandalismo na própria calçada da fama, mais a gente dá risada, mais bonito fica. Além da crise dentro do campo, eles também vivem uma crise como há muitos anos não tinham fora deles. E o Roger no Internacional é a cereja do bolo que estava faltando. Isso também é mais um motivo, além do nosso coloradismo, para torcer que o Roger logo logo levante uma taça com o Internacional. Vai ser lindo demais. Se eles já estão acusando o golpe agora, torcedor colorado, imagina com um título relevante sendo levantado pelo Roger Machado pelo Internacional. Vamos torcer. O Inter tá no caminho certo para isso. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião por aqui. Tu também tá notando essa mudança de postura do elenco colorado? Vendo isso, tu acredita que pode vir um título grande no próximo ano? Ou vamos com calma, que pode ser aquele ciclo que o Inter adora fazer, de ser eliminado de todas as competições e chegar na reta final do Brasileirão, empolgar, a gente se empolgar e no outro ano não dá nada. Tu acha que eu tô certo em estar empolgado? Ou eu tenho que ter calma mais uma vez? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana. E se tu não conheceu o canal, tá chegando agora, é colorado, seja muito bem-vindo, espero que tenha gostado e se gostou, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!